Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós vamos estar considerando a parte Nossa Vida e Ministério Cristão. Teremos joias espirituais, faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Eu tenho certeza que você irá gostar dessas informações. Então vamos para o nosso vídeo. Vamos iniciar fazendo a pergunta da apostila, mas inicialmente vamos ler o texto de 1 Crônicas, capítulo 12, o versículo 33, que diz assim: Da tribo de Zebulão havia 50.000 homens que podiam servir no exército em formação de batalha, com todas as suas armas de guerra. Todos apoiavam Davi com plena lealdade. E a nota diz assim: todos os que apoiavam Davi não tinham coração dúplice. Então a pergunta: que bom exemplo os 50.000 homens da tribo de Zebulão deixaram para nós? Então nós podemos responder simples, assim, O relato mostra que esses guerreiros não tinham um coração dúplice, não eram falsos, eram totalmente leais a Davi, todos o apoiavam de coração. Então isso nos ensina que nós não podemos ter um coração dividido, adorar a Deus e tentar fazer a vontade do mundo. O nosso coração deve estar totalmente voltado para adorar a Jeová e aplicar aquilo que Ele ensina em nossa vida. E podemos apoiá-lo pela nossa participação zelosa na pregação, de casa em casa, e ler a Palavra de Deus regularmente. Agora vamos fazer a segunda pergunta da nossa apostila, onde iremos encontrar algumas joias espirituais. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então nós podemos ler o capítulo 10, o versículo 2 e o versículo 6, que diz assim: Os filisteus perseguiram de perto Saul e seus filhos, e os filisteus mataram Jonatã, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agora 6. Assim Saul e seus 3 filhos morreram, e todos os da sua casa morreram na mesma ocasião. Saul, ele foi muito corajoso. Ele lutou e ganhou muitas batalhas para Jeová. Mas, infelizmente, no Monte Giboa, ele e seus filhos morreram. Talvez, olhando somente para esse versículo, nós poderemos nos perguntar: mas por que Jeová deixou isso acontecer? Ele era ungido de Deus. Mas quando nós olhamos a história da vida de Saul, entendemos por que isso aconteceu. Então, qual é a lição para nós? Isso nos ensina que nunca devemos observar ou ouvir somente um lado da história. Isso vale não só para os anciãos, que têm a responsabilidade de julgar, mas para todos os servos de Deus. Tomar uma ação ou resolver uma questão sem ouvir os dois lados pode ter consequências trágicas. Então, sejamos sábios e agiremos corretamente, sempre ouvindo e vendo os dois lados da história, para que assim possamos julgar ou tomar uma boa decisão. Outra joia que podemos encontrar ainda no capítulo 10, nós podemos fazer leitura do versículo 11 e do versículo 12, que diz assim: Quando todos os habitantes de Jabes, em Gileade, ficaram sabendo de tudo que os filisteus tinham feito a Saul, todos os guerreiros pegaram o corpo de Saul
e o corpo dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles enterraram os ossos debaixo da árvore grande em Jabes e jejuaram por 7 dias. O povo de Jabes, eles tiveram compaixão de Saul e de seus filhos e os enterraram com dignidade. Mas por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles sentiam gratidão. Por quê? Porque alguns anos antes, Saul os havia salvados. Lição para nós. Nós hoje também somos muito gratos pelo que Deus fez por nós. Jeová, ele deu o seu Filho para que morresse por nós e nós pudéssemos ter a esperança de vida eterna, fazendo a vontade de Jeová. Então, como nós podemos demonstrar essa gratidão? Então, por ter fé no sacrifício de Jesus, fazer a vontade de Jeová. E quando também os nossos irmãos fazem algo para nos ajudar, nós também podemos ser gratos. Nós podemos retribuir quando tivermos a oportunidade, pois esse passo a passo faz parte de ser cristão. Então, quando você é grato ou quando você faz o bem para alguém, pode ter certeza que você será lembrado pela sua generosidade. E quando você necessitar de ajuda, tenha certeza que você obterá essa ajuda. Agora vamos passar para o capítulo 11 e vamos fazer a leitura do versículo 9, que diz assim: Assim, Davi foi ficando cada vez mais poderoso, e Jeová dos exércitos estava com ele. O relato ele mostra que Davi ele ficava cada vez mais forte diante de tanta conquista. Mas o motivo por trás disso era porque Jeová estava com ele. Lição para nós: nós hoje só teremos conquistas na vida, tais como uma família feliz, um coração obediente, somente se Jeová estiver do nosso lado. Então, seja fiel como Davi foi, e tenha um coração obediente como Davi tinha. Pois mesmo se falharmos, assim como Davi falhou, podemos ter certeza que temos um ajudador junto ao Pai para nos salvar. E nós também, independente das dificuldades que aconteçam em nossa vida, nós estaremos firmes e fortes, pois Jeová estará sempre do nosso lado. E outra joia que nós podemos tirar, ainda no capítulo 11, nós podemos fazer a leitura do 17 ao 19, que diz assim: Davi expressou este desejo: quem me dera beber da água da cisterna que fica perto do portão de Belém. Então os 3 invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que fica perto do portão de Belém e a trouxeram a Davi. Mas Davi não quis bebê-la e a derramou para Jeová. Ele disse: em respeito ao meu Deus, eu jamais faria isso. Como eu poderia beber o sangue dos homens que arriscaram a vida? Pois eles arriscaram a vida para trazê-la. Assim, ele não quis bebê-la. Essas são as façanhas dos 3 guerreiros valentes de Davi. Então Davi, por respeito à santidade da vida, por respeito ao sangue, ele não bebeu daquela água que fora trago pelos homens, mas derramou por terra, porque ele sabia que os homens tinham arriscado demais as suas vidas para conseguir aquela água. Então, que lição nós podemos tirar desse versículo? Bem, nós devemos entender que a vida ela é sagrada. Então, nós podemos pegar 2 pontos. Será que nós arriscamos a nossa vida demais por talvez praticar algum tipo de esporte radical? Será que realmente nós estamos dando valor à nossa vida, representando assim o sangue maravilhoso que foi derramado por Cristo? Será que nós damos dignidade, nós damos valor à vida quando nós estamos passando por um problema de saúde e respeitamos a lei de Deus?
de não contrair sangue, não fazer transfusão de sangue? Será que figurativamente nós derramamos por terra? Então, dá valor a esses quesitos, quando assim for determinados, pode ter certeza que nós estaremos dando valor à vida, o sangue, que é tão precioso para Jeová. Então, tenha isso em mente. Faça a vontade de Jeová, não arrisque a sua vida e nunca coloque ela em jogo. Se fizermos assim, podemos ter certeza que Jeová sempre estará do nosso lado, nos conduzindo com tranquilidade, e teremos a nossa vida resguardada. Então vamos iniciar fazendo a primeira conversa. A primeira conversa na apostila, ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia e depois ofereça um estudo bíblico. Após essa designação, nós vamos considerar a lição 12. Seja simpático e mostre que se importa. Então, a primeira conversa, ela inicia assim. Então, Maria diz: boa tarde, senhora. Tudo bem? Me chamo Maria e gostaria de lhe dar ou de lhe fazer uma pergunta bíblica. Você me permitiria? Então, Marta, que é a moradora, diz: boa tarde, tudo bem? A palavra de Deus sempre é bem-vinda. Então, Maria continua: que bom que você gosta. Hoje estamos fazendo a seguinte pergunta para nossos amigos e vizinhos e gostaria da sua opinião também. Você acha que Deus ouve nossas orações? Então Marta, ela diz: olha, eu acredito que sim, pois desde criança somos ensinados a orar para agradecer e pedir. Mas parece que às vezes as orações não têm respostas. Pois olha o mundo como está. Então Maria diz: entendo o seu ponto de vista. Realmente não está fácil viver nesse mundo. Mas veja a garantia que Deus nos dá sobre as orações que fazemos a Ele. Observe só o Salmo 55, 2. Então, depois da leitura, você continua. Percebeu, Marta? Deus é chamado de ouvinte de oração. E viria pessoa de todas as nações, ou seja, ele ouviria as orações de todos. Mas por que será que às vezes temos essa sensação de não sermos respondidos? Na minha próxima visita, eu irei te mostrar sobre que coisas podemos orar a Deus. Com a palavra de Deus, eu irei usar esse livro aqui, ó. Seja feliz para sempre. Dentro dele, você vai entender que coisas podemos pedir a Deus. O que você acha? Então Marta diz: bem, já fiquei curiosa, vou ficar te aguardando. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa. Vamos fazer agora a análise da lição 12. Seja simpático e mostre que se importa. Então o que você deve fazer? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. Então, como pode ser feito isso? Pense nas pessoas, pense no efeito de suas palavras e fale de modo bondoso. Interessante notar que o primeiro ponto, pense nas pessoas, coloque-se no lugar das pessoas. Imagine os problemas que elas enfrentam e como elas se sentem. Então, não critique, mas, pelo contrário, procure encorajar e mostre se importa com as pessoas fazendo gestos e expressões faciais. Então, o ponto determinante aqui dessa lição aplicada à designação, a primeira coisa, você tem que fazer gestos e expressões faciais para que assim você possa atingir esse ponto. Então, quando fala que pense nas pessoas, a gente conseguiu perceber na demonstração que Maria, mesmo te ouvindo de Marta que às vezes parece que Deus não responde às orações, ela não insistiu nesse assunto, né?
Ela concordou, elogiou pela resposta e já aplicou um texto da palavra de Deus para disseminar aquela ideia negativa que Marta tinha. Então, ela, ao invés de criticar talvez a pessoa, a continuar falando daquela situação negativa, ela encorajou, fortaleceu e mostrou para a pessoa que realmente Jeová, ele é bondoso e maravilhoso. Então, fale de modo bondoso, seja educado, não exagere em suas emoções para que não atraia atenção para si mesmo. Então, fator determinante, faça gesto, expressões faciais, seja educado e mostre se interessa pela pessoa. Se você fizer assim, com certeza também você seguirá. Vamos passar agora para a revisita. A revisita diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, use o vídeo como é um estudo bíblico, sem mostrar durante a parte, e depois comente algo sobre o vídeo. Depois da designação, vamos fazer a análise da lição 6. Explique por que você leu o texto. Então a demonstração ela inicia assim. Então já sentadas, na cadeira, lá na tribuna, inicia assim Maria. Conforme combinamos, fiquei de te mostrar na Bíblia sobre que coisas podemos orar a Deus, pois às vezes pode parecer que Ele não responde nossas orações. Você até havia comentado isso. Então Marta diz: sim, às vezes pedimos determinadas coisas e vejo que não sou respondida, ou pode ser que passe despercebida, não sei. Então Maria continua: certo. Então vamos deixar mais uma vez que a Bíblia nos dê a resposta. Veja só o que diz 1 João 5,14. Então, após a leitura, você continua assim. Obrigada pela leitura. Percebeu no texto que coisas podemos pedir a Deus? Então Marta diz: pelo o que entendi, devemos pedir aquilo que esteja de acordo com a vontade dele. Então Maria diz: isso mesmo. E o texto foi bem claro, não importa o que pedimos. Então, podemos pedir tudo desde que esteja de acordo com sua vontade. Então Marta diz: mas então, o que seria essas coisas que estejam de acordo com a vontade de Deus? Maria diz: boa pergunta. Como eu havia dito, eu trouxe para você o livro Seja Feliz para Sempre. Esse é seu. Antes de iniciarmos a considerar esse livro, veja como é um estudo bíblico. Olha só esse vídeo. Como é um estudo bíblico. Então você finge que mostrou o vídeo e depois continua. Percebeu, Marta? É um estudo totalmente adaptado às suas circunstâncias. Você pode escolher o melhor dia, melhor horário, quanto tempo gostaria de estudar. E quando o dia estiver muito corrido, podemos fazer até mesmo pela internet. Imagino que você irá gostar de obter mais respostas da Bíblia. Então Marta diz: realmente achei muito interessante. Vou pensar no assunto e te falo. Então Marta continua: tá bom. Vimos então que Deus ele responde sim nossas orações. Mas como ele faz isso? Semana que vem vou lhe mostrar na Bíblia mais uma vez, tá bom? E vamos ver como podemos usar esse livro que eu deixei com você. Então aqui a gente finaliza a nossa revisita. Então a lição 6 diz assim: explique por que você leu o texto. Então o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Então como pode-se fazer isso? Destaque as palavras-chave, destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem e explique de modo simples. Então perceberam que após a leitura do texto, Maria inicialmente faz uma pergunta e depois ela destaca novamente a palavra-chave quando diz. Ela lê, e depois ela diz assim,
não importa o que pedimos. Então podemos pedir tudo desde que esteja de acordo com a vontade de Deus. Então aqui ela destaca o ponto que quer que Marta se lembre. Então ela usou uma palavrinha-chave do texto e repetiu novamente. Então, posso fazer somente isso de uma maneira fácil e tranquila. Podemos dizer também que Maria se saiu muito bem. E um ponto interessante na sua demonstração, depois que você ler o texto e for falar sobre o texto, deixe a Bíblia aberta, para que o orador possa perceber que o que você está explicando ainda está relacionado com o texto, ok? Tenho certeza que se você fizer assim, você também sairá muito bem na sua designação. Passemos agora para o estudo bíblico, que está na lição 9, introdução e pontos do 1 ao 3. E após a gente vai fazer a consideração da lição 18, use informações interessantes. Então podemos iniciar assim. Maria diz: aí na lição 9, vai nos ajudar a entender como Deus responde nossas orações. Você poderia iniciar lendo a introdução? Pode ser? Então, Marta lê a introdução e depois Maria continua. Essa introdução faz um resumo bem interessante sobre a oração. Então, conseguimos perceber que precisa ser sincera, não importa a posição que oramos, mas precisa ser feita de coração. Vamos ver então o primeiro ponto. Então, você, ou a oradora faz a leitura e depois você diz assim: para quem devemos orar? Sobre o quê? Então, Marta diz: bem, aí mostrou que Jesus ensinou que devemos orar somente ao Pai. Assim, a nossa amizade ficará mais forte. Podemos orar sobre qualquer assunto, até mesmo sobre assuntos pessoais, mas isso de acordo com a vontade de Deus. Então Maria continua: muito bem. Por exemplo, numa guerra, os dois lados fazem uma oração para ter êxito no combate, com o objetivo de matar seus inimigos. Você acha que Deus responderá essa oração? Então Marta diz: claro que não. Está na cara que não é a vontade de Deus. Então Maria continua: esse é o ponto. Quando não está de acordo com seus propósitos, ele não responde. Vamos passar para o ponto 2. Pode fazer a leitura. Então, depois da leitura, você faz a pergunta: como devemos orar? Então Marta diz: bem, falou que podemos orar alto, em silêncio, em qualquer hora, lugar, sentado, deitado, não importa como, mas sempre fazendo isso de coração. Então Maria diz: muito bem, pode fazer a leitura do 3, do ponto 3. Então depois você faz a pergunta: como Deus responde nossas orações? Então Marta diz: ele responde nossas orações por nos dar resposta a perguntas, por acalmar o nosso coração e nos ajudar por meio de seus servos. Então Maria diz: muito bem. Vamos ver o que diz também o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então você faz a leitura e depois continua. Então, quando adquirimos a sabedoria dada por Deus, isso nos ajuda em todos os aspectos da vida, concorda? Então Marta diz: sim. Quem não quer ter sabedoria? Maria continua: nós podemos ter também essa sabedoria. Basta persistir em pedir a Deus por meio da oração e Ele nos dará generosamente. Então aqui eu finalizo e depois você adapta uma finalização para a sua designação. Então a lição 18 diz assim: use informações interessantes. Então o que você deve fazer? Faça as pessoas pensar sobre o assunto usando informações interessantes para elas. Então leve em conta o que a pessoa já sabe, pesquise e medite,
e mostra a importância do assunto quando você lê um texto da Bíblia. Então podemos dizer que quando Maria ela usou aquela informação interessante, né, sobre a guerra, sobre quando as pessoas fazem oração pedindo para Deus ajudar no combate, então ali ela trouxe uma informação para que pudesse chamar a atenção para um detalhe interessante. Então qual era o detalhe? Era mostrar para Marta que determinados tipos de oração Deus ele não ouve. E o último ponto mostra a importância do assunto. Após a leitura de Tiago, ela explicou a importância de se obter sabedoria. Então fez com que Marta ela entendesse que realmente a questão da oração em pedir sabedoria a Jeová é válido para que assim possamos tomar boas decisões na vida e principalmente agradar melhor nosso Deus e Pai Jeová. Então podemos dizer que Maria também ela saiu muito bem nessa designação e adaptou o seu ponto de uma maneira simples e fácil. Então, tenha certeza que se você se preparar também, você sairá muito bem na sua designação. Então vamos iniciar. Eu vou fazer a introdução e depois nos ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3, eu irei fazer somente as perguntas, tá bom? Então a introdução diz assim: você já ficou preocupado por causa de trabalho e dinheiro? Pode ser um desafio ganhar o sustento e ao mesmo tempo dar a Jeová a adoração que ele merece. Mas a Bíblia dá bons conselhos que podem nos ajudar. Então a pergunta do ponto 1. O que a Bíblia diz sobre trabalho? Então podemos responder da seguinte maneira. Eclesiastes 2:24 diz: não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho árduo. O trabalho, ele é importante, mas nunca devemos deixar que o trabalho se torne mais importante do que nossa adoração a Jeová. O ponto 2, qual é um ponto de vista equilibrado sobre o dinheiro? Podemos responder da seguinte maneira. Hebreus capítulo 13, versículo 5, ali diz em parte: fiquem satisfeitos com as coisas que temos. Então Deus ele reconhece que o dinheiro é uma proteção, mas ela também nos incentiva a não amar o dinheiro, pois se fizermos isso, iremos ficar desanimados, vamos achar que não temos o suficiente, vamos nos envolver em dívidas desnecessárias. Então, coloque o dinheiro no local certo, no lugar certo de sua vida. Se você fizer assim, tenha certeza que o dinheiro não te dominará. Pergunta do ponto 3. Como podemos usar o dinheiro para ajudar outros? Então a resposta: bem, podemos ser generosos e estar prontos para partilhar o bem que temos. Podemos fazer isso por apoiar a congregação, ajudar os que precisam, pois Deus ele não está interessado na quantidade que damos ou ajudamos as pessoas, mas na motivação do coração. Aprenda mais. Veja por que é bom manter o trabalho no devido lugar e estar satisfeitos com o que temos. O ponto 4. O modo como você trabalha pode dar honra a Jeová. Nossa amizade com Jeová deve influenciar nosso ponto de vista sobre o trabalho. Então assista o vídeo. Trabalhe de toda a alma para Jeová. E depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então a primeira pergunta, ela diz assim: no vídeo, o que mais impressionou você no modo como Jonas agiu no trabalho? Então essa pergunta é pessoal, depois você coloca lá no final do vídeo, nos comentários. Mas o que me impressionou durante o vídeo foi a atitude dele em não receber suborno pelo trabalho que ele estava exercendo. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, é natural, né? Podemos dizer que virou natural uma pessoa aceitar suborno para que um progresso, um serviço possa ser realizado. Mas a consequência disso a gente percebe que na maioria das vezes é trágico, né?
porque todo o sistema de segurança que deveria ter tido por trás não houve devido ao suborno. E as tragédias sempre acontecem. A segunda pergunta: o que ele fez para manter o trabalho no devido lugar? Então percebemos que ele não faltava reuniões, ele tinha uma rotina espiritual por deixar que o trabalho dele ficasse na devida posição. Contrapartida, a gente percebe que o outro rapaz, o estudante, ele começou a perceber e pediu ajuda, perguntou o que ele fazia para que ele pudesse também colocar as coisas no seu devido lugar. Então Jonas ele mostrou para ele a importância de focar nas coisas mais importantes e deixar o trabalho de lado. Então nunca devemos deixar que o trabalho se torne mais importante do que a nossa adoração a Jeová. Vamos fazer a leitura de Colossenses, capítulo 3, o versículo 23 e 24, que diz assim: o que for que fizerem, trabalhe nisso de toda a alma, como para Jeová e não para homens, pois vocês sabem que é de Jeová que receberão a herança como recompensa. Trabalhem como escravos para o Senhor Cristo. Então a pergunta: por que é importante sermos bons trabalhadores? Bem, a importância disso é que, primeiramente, você vai estar louvando a Jeová pelo seu comportamento, por ser um bom trabalhador. Também estará adquirindo confiança do seu empregador, por ser uma pessoa honesta no trabalho, fazer da maneira correta. Então podemos dizer que há muitos benefícios. Ponto 5. Estar contentes com o que temos traz alegria. Muitas pessoas tentam ganhar cada vez mais dinheiro, mas a Bíblia nos incentiva a fazer algo diferente. Então vamos fazer a leitura de 1 Timóteo 6, 6 a 8 e depois iremos fazer a pergunta. Então o texto diz assim: de fato, há grande ganho na devoção a Deus junto com o contentamento, pois não trouxemos nada ao mundo, nem podemos levar nada embora. Assim, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso. Então a pergunta: o que a Bíblia nos incentiva a fazer? Então, de acordo com o texto, ela nos incentiva a estar contente com as coisas que temos, pois não trouxemos nada para o mundo, e quando morrer, também não iremos levar nada. Então devemos estar contentes com o que temos, que com certeza é o básico para nós, mas o necessário para a nossa sobrevivência. Vamos dar continuidade? Agora veja um vídeo. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm. E depois a gente vai fazer a pergunta que se segue. Então já viu o vídeo? Então a primeira pergunta é: mesmo tendo pouco dinheiro, o que deixava essas famílias felizes? Então a resposta é objetiva, Eles confiavam primeiramente em Jeová e sabia que mesmo tendo pouco em sentido financeiro, eles tinham a amizade e o relacionamento com Jeová. Então, eles não ficavam pensando nas dificuldades que passavam, mas eles se empenhavam em fazer mais em serviço para Jeová. O irmão até mesmo citou que ele era pioneiro auxiliar, que a filha já era pioneiro. Então eles se dedicavam na obra para que assim pudesse talvez esquecer a dificuldade que enfrentavam. Continuando, e se nós já temos muito, mas queremos mais? Então Jesus ele contou uma ilustração falando sobre esse perigo. Veja só o que diz Lucas 12, 15 ao 21. Então lhes disse: mantenham os olhos abertos e resguardem-se de todo tipo de ganância, porque mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possui. Com isso, contou-lhes uma ilustração dizendo: a terra de um homem rico produziu bem, por isso ele começou a raciocinar no íntimo: o que farei agora que não tenho onde ajuntar minhas safras? E disse: farei o seguinte:
Derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, e ali ajuntarei todo o meu cereal e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem muitas coisas boas armazenadas para muitos anos. Descanse, coma, beba, divirta-se. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite exigirão de você a sua vida. Quem terá então as coisas que você acumulou? Isso é o que acontece com o homem que acumula tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Então a pergunta: o que você aprendeu da ilustração de Jesus? Então podemos dizer que aprendemos que aquele homem, ele era um trabalhador, ele ganhou a vida honestamente, mas em dado momento da vida ele se tornou ganancioso, né? Porque ele tinha muito e queria acumular ainda mais coisas. Então ele não estava preocupado, talvez, em ajudar o próximo, a distribuir o alimento, em dedicar a sua vida particular para Deus. O importante dele naquele momento, a importância que ele deu, era acumular riquezas para que ele pudesse ter uma vida tranquila e sossegada. Vamos fazer a leitura de dois textos, Provérbios 10, 22 e depois 1 Timóteo 6, 10. Então o provérbio diz assim: é a bênção de Jeová que enriquece, e ele não acrescenta a ela nenhuma dor. E 1 Timóteo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de coisas prejudiciais, e alguns, empenhando-se por esse amor, foram desviados da fé e causaram a si mesmo muitos sofrimentos. Então a primeira pergunta: o que você acha que é mais importante? Ser amigo de Jeová ou ter muito dinheiro? Por quê? Então essa resposta é claro que todos nós sabemos, né? O mais importante é ser amigo de Jeová, porque com Jeová do nosso lado, não importa as dificuldades que nós viemos a passar, sempre teremos uma saída, pois Jeová está cuidando de nós. E quando nós temos muito dinheiro e não somos amigos de Jeová, o dinheiro ele pode acabar. E quando isso acontecer, o que faremos? Ficaremos num beco sem saída, porque o nosso Deus não estará do nosso lado. Então, mostrando assim que o mais importante é ser amigo de Jeová. E a segunda pergunta: quando a pessoa vive correndo atrás do dinheiro, que problemas ela pode ter? Então, se for uma pessoa que é cristã, o problema que ela pode ter é deixar de ter tempo para fazer a vontade de Jeová. Se for uma pessoa que ainda não é cristã, talvez ela nunca terá a oportunidade de conhecer a Deus, pois ela estará tão empenhada em ter dinheiro que não terá tempo ou foco em obter algum alimento espiritual, algum assunto bíblico, para que possa satisfazer a sua vida. Então, os dois lados é bem verdade, né? Não importa o que nós estejamos fazendo, o objetivo principal é ter um relacionamento com Jeová. A partir daí, tudo correrá bem em nossa vida. Então, se vocês têm algum comentário diferente para as perguntas que aqui foram alistadas, deixe lá no comentário que com certeza vai ser benéfico para todos. Então chegamos ao fim do nosso estudo. Espero que de alguma forma possa contribuir para a sua preparação. Obrigado a todos, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.